Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos em nossa Casa de Amor, União Espírita de Marinholária. Na noite de hoje, teremos a nossa irmã Cristina, que trará a palestra com o tema O Prazer de Servir. Seja bem-vinda, Cristina. Boa noite a todos, aos queridos irmãos que estão aqui presentes, né, compartilhando conosco esse momento, e também o pessoal de casa que está nos acompanhando nessa maravilha de progresso, de tecnologia que amplia, né, as nossas relações. Bom, como a nossa irmã já anunciou, né, o tema proposto para hoje foi o prazer de servir. Mas nós também poderíamos intitular essa conversa como pequenos serviços, grandes benefícios, porque, na realidade, eu trouxe hoje para o nosso estudo uma mensagem de Emmanuel pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, intitulada Servicinhos. E vocês vão me permitir, meus irmãos, lê-la e ir comentando aos poucos, porque ela é bem curta, aliás, como tudo que Emmanuel escreve, né? Ele escreve pouco, mas o que ele escreve é de uma grandeza, de uma profundidade que vale a pena nós irmos degustando frase a frase para tentar absorver o máximo a lição que ele nos traz. Na realidade, essa mensagem Servicinhos é um comentário que o autor espiritual faz de uma frase do apóstolo Paulo, que está na quarta epístola aos Efésios, versículo 32. É a seguinte frase: antes, sede uns para com os outros benignos. Essa é a frase que inspirou o autor a desenvolver a página que nós vamos estudar agora. E ele começa dizendo assim: grande massa de aprendizes queixam-se, por vezes, da ausência de grandes oportunidades nos serviços do mundo. Aqui é alguém desgostoso por não haver obtido um cargo de alta relevância. Além, é um irmão inquieto porque ainda não conseguiu situar o nome na grande imprensa. Meus amigos, que pensamento atual! Eu fico impressionada com a linha moderna, com um pensamento assim, de vanguarda desses espíritos. Porque essa é uma situação que nós estamos vivendo hoje. É um fenômeno atualíssimo que tem sido alvo de estudos, né, de sociólogos, antropólogos, psicólogos, que tentam decifrar o comportamento do homem nesse período pós-moderno. Então, o que nós observamos, minha gente, nesse mundo em que o nosso planeta ele está envolto numa rede muito densa de telecomunicação e, hoje, a comunicação é instantânea e ela é muito fácil. Os recursos são, assim, muito amplos. Um fato acontece no outro lado do mundo e, imediatamente, nós estamos presenciando, ao vivo e a cores, essa ocorrência, como nós já temos vários exemplos disso no nosso dia a dia. E, hoje em dia, pensa bem como isso é na minha cabeça, que eu sou do tempo da carta, do telegrama. Tem horas até que a gente fica assim, constrangida de falar certas coisas. Eu me lembro lá no meu trabalho, né? Eu sou jornalista e lá na redação nós deixamos lá à disposição umas máquinas de recordação. Aí, cada vez que chegava um estagiário, eles perguntavam: o que é isso?
Eles nunca tinham visto uma máquina, aquela, não as elétricas, eletrônicas, não, aquela mesma, mais antiga, né? E para nós era algo assim do nosso dia a dia. E foi muito rápida essa mudança. Hoje, qualquer pessoa, né, ela tem lá um vlog, um blog, não sei mais o quê, e ela expõe a sua vida. Hoje, esses recursos que são pela internet, né, esses jornais, esses sites, eles têm um número de visualizações que é infinitamente superior aos maiores jornais do mundo. Os jornais de maior tiragem do mundo é o New York Times e é um do Japão, cujo nome agora eu já esqueci o nome. Né? Mas, assim, eles têm uma tiragem fantástica, mas essa tiragem não se compara os números de visualizações que, às vezes, uma pessoa posta lá, agora é o tal do TikTok, né? Qualquer coisa, e, de repente, aquilo, né, para usar a terminologia moderna, viraliza. E, com isso, com essa facilidade, as pessoas foram criando uma cultura de aparecer. Todo mundo quer ficar famoso, virar celebridade, e, de repente, algumas pessoas viram mesmo. Nem que seja uma celebridade efêmera, mas elas têm os seus 15 minutos de glória, mas, às vezes, até mais. Não é? A vida mudou de tal forma que você vai hoje a um casamento, por exemplo, gente, as pessoas, a noiva, o noivo, eles não aproveitam ali aquele momento, eles não vivem aquele momento, porque a preocupação é gravar tudo, né? É fotografar, e as pessoas ficam todas gravando com os seus celulares. Eu não consigo fazer isso, porque eu sou bem antiga. Eu estou ali, eu quero curtir o momento presente, eu quero ver a beleza da decoração, eu quero conversar com as pessoas, eu quero admirar as roupas bonitas das mulheres, como as moças estão bonitas, né? Quero admirar tudo, apreciar o que está acontecendo, ver a emoção das pessoas. Estou dando um exemplo de um casamento, onde isso é muito visível, mas em qualquer evento, as pessoas não vivem, elas não curtem aquele momento. A preocupação é registrar e postar. Né? Aí vai um restaurante, aí, em vez de estar ali conversando, namorando, seja o marido, o namorado ou com um amigo, as pessoas ficam no celular, aí fotografa a comida e manda para todo mundo como se alguém estivesse interessado no que você está comendo, né? É assim, enfim. Mas é a mentalidade. Mas isso tudo eu estou falando que existe assim, todo mundo quer aparecer. E isso gera uma frustração, como ele diz aqui. As pessoas se sentem mal por não serem reconhecidas. Não importa se elas são felizes, importa que elas pareçam felizes aos olhos do mundo. Né? Mostrar que está na praia, nas férias, é isso e aquilo, em tal restaurante, curtindo. Não sei, na nossa geração, na minha, não sei, acho que aqui, não sei nem se tem alguém do meu tempo, né? Mas a gente, no máximo, tinha fotografia, né? Fotografava, revelava e tal, mas não era esse afã de estar registrando tudo, e não aproveitando, vivendo intensamente cada minuto. Eu sou muito cobrada pelos meus amigos. Cristina, mas você não tem Facebook, não tem Instagram? Eu falei, eu não tenho tempo, estou muito ocupada vivendo. Não, nada contra, não, gente. Eu acho assim, eu fico encantada com essa tecnologia, como eu fico aqui de estar falando, e além de nós aqui, estarmos oferecendo a possibilidade de outras pessoas estarem dividindo esse momento conosco. Isso é inigualável, isso é maravilhoso. Mas temos que não nos preocupar tanto com esse tipo de valorização. As pessoas, elas querem se sentir valorizadas pelo dinheiro que têm, pela roupa que vestem, pelo cargo que ocupam.
Mas, na doutrina espírita, a gente aprende que não é o cargo, não é as nossas posses, não é o nosso carro, o nosso estilo de vida que nos valoriza. Nós é que imprimimos as coisas que nós fazemos, o nosso valor. Isso está escrito numa mensagem intitulada Presença Espírita, de um espírito chamado Kelvin Van Dyne. Ele editou essa mensagem através do Valdo de Vieira, que foi um médium, hoje já desencarnado, e que depois ele deixou de ser espírita. Mas, no tempo que ele foi espírita, ele psicografou muita coisa interessante. E essa é uma das mensagens, né? Então, o espírita ele tem que aprender a se sentir valorizado, não pelo seu trabalho, pelo seu cargo, pelo que ele faz, mas pela qualidade que ele imprime a tudo o que ele faz. Mas a gente observa isso, gente, essa vaidade, esse anseio por ter um destaque aos olhos do mundo, também no movimento espírita. O irmão X, pela psicografia do Chico, conta um caso muito interessante de um senhor que se tornou espírita, e lá no centro, uma entidade, através de um médium, falou para ele que ele havia reencarnado para exercer uma missão muito bonita aqui na Terra, uma grande missão. Gente, ele ficou super contente. Acho que até eu ficaria, sabe? Um espírito falar para mim, ai, minha irmã, você tem uma missão. Ele ficou feliz, né? E aí ele estava esperando ansiosamente essa missão. E continuou ali no centro, participando dos estudos, assistindo às palestras. E, à medida que ele ia ficando, os trabalhadores da casa começaram a convidá-lo. E aí, fulano, nós estamos precisando de ajuda no passe. Você já estudou, já fez o... Você não quer nos ajudar no passe? Aí ele dava uma desculpa, porque ele dizia que ele não podia ficar, ele tinha que estar pronto, disponível, para quando a missão dele chegasse. Aí precisava de ajuda lá para sopa, para distribuição, para visitar um doente. Gente, porque serviço é o que não falta numa casa espírita. E, pelo tempo que ele estava ali, uma pessoa assídua, os convites choviam de toda parte para que ele se envolvesse em alguma coisa e não ficasse ali, depois de tantos anos na casa, apenas como um assistente. Mas ele dava essa desculpa, que ele, não, eu não vou assumir compromisso, porque a hora que a minha missão chegar, eu tenho que estar pronto para ela. E assim foi, gente. O tempo foi passando, ele envelheceu e desencarnou. E muito frustrado. Ele desencarnou numa tristeza, ele se sentiu ludibriado, porque ele acreditou no espírito que falou para ele que ele ia ter uma grande missão. E a missão não veio. Então, ele chegou perturbadíssimo do plano espiritual, desequilibrado no último, né? Precisando ser socorrido, atendido, e ele então falou, ele reclamou. E o espírito falou, de fato, meu irmão, realmente, você reencarnou para exercer uma missão muito significativa no planeta. Mas, se você não estava disposto a realizar pequenas tarefas, como é que a espiritualidade ia lhe passar uma incumbência de maior responsabilidade? Você não estava disposto, você não estava. Ele queria era aparecer, era uma coisa importante. Então, tudo que ele não achava importante, ele ele estava acima daquilo, não é? Então, a gente percebe que essa postura, assim, essa vaidade, né? Essa necessidade de aparecer, né? Porque, vejam, estou espírita, né? Desde que me entendo por gente, e a gente observa, às vezes, no movimento espírita, que algumas tarefas são procuradas, são ambicionadas, e são aquelas tarefas em que dá uma visibilidade. E outras tarefas em que a pessoa não aparece, que é uma coisa escondida, que ninguém está vendo, nem sempre certo tipo de companheiro se interessa, porque, na realidade, ele quer fazer algo, talvez por uma insegurança pessoal, ele queira ter um reconhecimento do que o que ele está fazendo é muito importante. Mas vamos continuar aqui. A maioria
das pessoas, né, anda esquecida do valor dos pequenos trabalhos que se traduzem. E aí, agora, gente, ele vai enumerar uma série de pequenos serviços, dos tais servicinhos, que a gente não dá importância, mas ele vai nos provar que eles têm um valor muito grande. Esses pequenos trabalhos se traduzem habitualmente num gesto de boas maneiras. Gente, é o mínimo que se espera de alguém é ser bem educado, né? Mas quando você é alvo do tratamento de uma pessoa gentil, isso não nos faz um bem enorme? Porque há pessoas que têm uma gentileza, elas nos tratam de uma maneira e, às vezes, você está precisando daquele acolhimento. Então, um tratamento cordial, amoroso, tem uma valia muito grande. Pode, assim, reanimar uma pessoa que está se sentindo mal, que passou por uma situação difícil. É muito bom ser bem tratada. Se traduz num sorriso fraterno e consolador. É isso. Gente, eu vou contar uma experiência que eu passei em que uma pessoa foi tão assim generosa comigo, foi uma coisa simples, mas ela me tirou de uma situação e eu não esqueço essa pessoa, sou grata para ela para sempre. Eu tinha uma Brasília amarela, aquele amarelo, sabe, igual da música, Minha Brasília Amarela. Até que um dia eu tive que pintar, porque onde eu estava, todo mundo sabia que aqui em Cuiabá era eu e uma outra pessoa que tinha aquela Brasília escandalosa, sabe? Então, eu falei, eu não quero mais essa Brasília, porque ela chama muita atenção. E um dia eu estava voltando do serviço, subindo a Dom Bosco, ali na esquina com a Ipiranga. Gente, é assim, não é? Aquela ladeira. E antigamente era uma frutaria, agora está de novo ali uma verduraria. Era uma verduraria de um senhor japonês, ficava bem ali na esquina, no sinal. Aí eu parei no sinal, aquele movimento, isso era o final do horário de expediente, né? Mas devia ser umas 6 horas da noite. Eu, naquela rampa, abri o sinal. Quando eu fui arrancar, gente, o carro não foi. Ele foi para trás e eu bati no carro de trás, porque arrebentou lá o negócio da carro usado, sabe como é que é, né? O negócio lá no câmbio simplesmente arrebentou. E aí eu puxei o freio de mão, fiquei ali sem fazer. Aí, para piorar a situação, passa assim do meu lado um caminhão cheio de trabalhadores, estavam, acho, saindo. Gente, eles gritaram em coro: Barbeira, Barbeira! Eu ali, sem saber o que fazer, o povo buzinando, aquela fila de carro atrás de mim, e eu desesperada, porque o carro não ia para trás, simplesmente ele quebrou lá o não sei o quê do câmbio, sabe? Realmente ele não tinha como andar. E eu, no apuro, aí saí, graças a Deus, não amassei o carro de trás, a moça conseguiu sair. Aí o senhor da verduraria, o senhor japonês, ele assistiu a cena, ele correu e falou: Ih, aconteceu alguma coisa, pode sair do carro, sai do carro que eu vou ajudar a senhora. Aí ele chamou uma outra pessoa e eles foram, então, conseguiram empurrando o carro e estacionaram na calçada. Eu estava pertinho da minha casa, né? E cheguei em casa a pé. Fui chamar o marido, naturalmente, que marido serve para essas coisas, né? Para ele ir lá resolver e dar um jeito naquele carro, porque eu não sabia. Mas, olha, é uma coisa boba, gente, mas você está no meio de um trânsito pesado e as pessoas buzinando, e você, sem saber o que fazer, vem uma pessoa, te tira daquela situação. Foi uma bondade daquele senhor. Depois eu voltei lá, eu não sabia nem como agradecer. Mas é um serviço. Para ele não custou nada. Mas isso foi importante. Foi um gesto de bondade. Eu pensei, essa mulher aí que se vire, né? Deve ser uma barbeira mesmo, ela que se arrume. Mas não. Bom, mas continuemos aqui os outros tipos de exemplo. Um copo de água pura. Gente, Emmanuel diz o seguinte, que nenhum de nós
vai poder resolver o problema da fome do mundo, mas, para quem está com fome, um pão com manteiga e uma xícara de café com leite vai resolver a fome daquela pessoa naquele momento. Então, um copo d'água, né, um pedaço de pão, uma porção de alimento, você não resolve a fome do mundo, mas alivia uma pessoa naquele momento, né? Aí ele diz também que você não vai poder resolver o problema da dor no mundo, da saúde. Nem os ministérios, nem as grandes instituições resolvem o problema da saúde no mundo. Mas algumas gotas de analgésico para uma pessoa que está com dor resolve o problema daquela pessoa naquele momento. Então, isso é um servicinho. Mas naquele momento que você está num sufoco, num desespero, aquele copo d'água, que pode ser qualquer uma dessas pequenas ajudas, resolve, né? Olha que coisa linda! O silêncio ante o mal que não comporta esclarecimentos imediatos. Às vezes a gente vê algo errado, nosso primeiro impulso é, né, pôr as coisas no lugar, acertar, expor a nossa opinião. Mas há coisas que não adianta, é preferível a gente silenciar. E, em certos casos, o nosso silêncio é um servicinho de caridade. Outro servicinho, um livro santificante que se dá com amor. Quantas pessoas, minha gente, ao ler um livro espírita, mudaram de vida, desistiram de se matar, saíram de um clima de tristeza, de revolta, porque um livro, não necessariamente um livro espírita, um livro que traga esclarecimento, alento para uma pessoa, às vezes uma mensagem. O Divaldo conta a história de uma moça que estava indo se matar. Ela estava indo comprar um veneno, alguma coisa para se matar. Nisso, ao atravessar a rua, um papel voou na perna dela. Ela abaixou para pegar. Ela pensou que fosse uma folha, alguma coisa. No que ela pegou, essas mensagenzinhas que a gente distribui, né? E às vezes a gente nem dá muito valor, né? Quando ela leu aquela mensagem, ela foi direto no coração dela. E ela tinha um endereço ali no centro, ela foi lá no centro procurar ajuda. Desistiu ali de se matar. Uma mensagenzinha, sabe, essas pequenininhas. Alguém que estava com essa mensagem, ou alguém que fez essa mensagem, que quis distribuir essa mensagem, prestou um serviço até anônimo, né? Bom, uma sentença carinhosa, o transporte de um fardo pequenino, a sugestão do bem, a tolerância em face de uma conversação fastidiosa, os favores gratuitos de alguns vinténs, a dádiva espontânea, ainda que humilde, a gentileza natural, constituem serviços de grande valor que raras pessoas tomam a justa consideração. Então, vejam quantas coisas pequenas que nós não damos valor, mas no momento exato elas vão servir. Eu me lembro quando eu cheguei, nós resolvemos mudar de centro, procurar um novo centro. Eu era jovem, né? Fui eu e minha mãe. Aí nós entramos num centro que nos recomendaram. Quando eu entrei, a primeira pessoa que eu vi foi uma jovem de mais ou menos a minha idade. Ela olhou para mim e sorriu. Mas, gente, ela deu um sorriso tão simpático que eu já me senti bem. Quando eu sentei, eu falei, puxa, alguém já sorriu para mim, né? Estou no lugar certo. Porque você entrar numa casa, num centro, ou numa sala de aula, em qualquer lugar, e você ser recebida com frieza, você já se intimida. Mas se você tem um acolhimento amoroso, e é tão simples, né? Mas faz um bem enorme. Richard Simonetti, no livro Atravessando a Rua, ele traz uma história que eu admiro muito, que eu tomo como exemplo, porque ele fala
dessa matemática, das pequenas coisas que podem alterar o dia de uma pessoa, podem alterar a nossa vida. A história se intitula Simples Álgebra. Não sei se algum de vocês já leu. Quem a narra é um senhor que estava numa repartição pública, numa fila. Ele já estava assim cansado, ele já havia enfrentando uma burocracia, já tinha ido a vários lugares e estava ali pacientemente esperando aquela fila. E aí, na frente dele, havia 3 pessoas. Aí, a primeira pessoa, e ele ficou ouvindo, né, quais eram as reivindicações. A primeira pessoa que falou com a mocinha que estava no guichê, em cuja fila ele se encontrava, era uma senhora idosa. E ela apresentou a receita para a moça. Ela tinha já ido à consulta no posto público e ali ela estava com a receita que ela foi buscar, ver se ali eles iam conseguir os remédios para ela. Aí ela olhou e falou: minha senhora, nós não estamos mais fornecendo os remédios, não temos. E ela, a mulher, ela ficou desesperada. Falou: mas eu não tenho como comprar. Não, mas a senhora fica calma. Aí, deixe-me ver os remédios. Aí a senhora fica sentadinha que nós vamos providenciar. Aí ela já chamou um colega que ficava e pediu para ele na farmácia, ele já tinha uma combinação ali com a farmácia e mandou buscar os remédios. Entregou para a moça. A moça, moça não velhinha, saiu dali toda contente. E ele ficou sem entender como é que ele só viu ela chamar o colega saiu e voltou com os remédios, né? Aí, na sequência, veio um senhor, mas esse estava furioso. Ele estava esbravejando, porque ele já tinha ido, não sei, que cada lugar que ele ia, mandava ele voltar, e não era lite, aí faltava um carimbo, faltava não sei mais o quê, que era uma bagunça e tal. Aí ela com toda, olha, mas só tem toda a razão. Porque quando ela olhou, olha, aqui está faltando ainda está faltando esse selo. De fato, ainda está faltando esse selo. O homem queria subir pelas paredes. Mas não, só fica calmo. Olha, isso aí é assim mesmo. Como nós já estamos acostumados, nós já fazemos aqui uma cotinha, nós temos aqui nós temos uns selos aqui. Eu tenho aqui, só pode comprar, é baratinho. Nós já fomos lá, trouxemos para evitar que o senhor vá de novo em tal lugar para pegar esse selo. Aí, quando chegou a vez dele, ele falou: olha, eu estou surpreso. Eu estou assistindo a senhora com toda a paciência, está resolvendo os problemas aqui. Qual é o segredo? Ela falou assim: é uma questão simples de álgebra. Valores positivos anulam valores negativos. No caso da senhora, aqui os colegas, nós fazemos uma cota, porque tem muita gente que realmente não tem condições. E a farmácia aqui, ele é nosso amigo, ele sabe que a gente tem essa cota e a gente paga tudo direitinho, né? E ele, então, fornece. E se não tem o dinheiro, ele dá, porque depois a gente arrecada e vamos lá e pagamos o remédio. Essa questão, como é comum as pessoas chegarem aqui na hora, lá de onde elas vieram, não avisaram que antes tinha que ir tal lugar para pegar um carimbo, um selo e tal, nós já temos tudo aqui para adiantar o serviço, né? E ele ficou assim encantado. E vejam, e de fato, é uma questão de boa vontade, que com boa vontade você pode, de repente, acelerar as coisas e ajudar as pessoas e tirar a carga da vida dos ombros dos outros, né? E ele diz: que importa a cegueira de quem recebe? Que poderá significar a malevolência das criaturas ingratas diante do impulso afetivo dos bons corações? Às vezes as pessoas ficam desanimadas, gente, de ajudar, porque existe malandragem, existem pessoas que são oportunistas, não é? Eu mesmo já passei por umas situações, acho que todo mundo, né? Eu saía do trabalho e antes não dava tempo de eu ir em casa, eu tinha que ir para o centro, para a reunião do centro.
Então, eu parei numa lanchonete, falei, eu vou tomar uma vitamina, alguma coisa, senão eu não vou aguentar ficar até 10 horas da noite sem comer. Nisso que eu estava lá no balcão da lanchonete, tomando um leite com banana, chegou o menino, mas, gente, ele era bem gordinho, sabe? E eu entendo gente que é gulosa, porque eu também sou gulosa. Aí ele falou assim, ele olhou, eu estava com um sanduíche tão bonito, ele falou assim, ô, tia, me dá compra um sanduíche desse para mim. Gente, eu não tenho coragem de estar lá saboreando um belo de um sanduíche e uma criança ficar com aquele olho. Quem que aguenta? Ninguém aguenta, né? Eu falei, então tá. Falei, chamei o rapaz, prepara um igual para ele. Aí depois o rapaz lá da lanchonete falou, olha, esse aí acho que já é o terceiro ou quarto que ele come hoje. Ele não sai daqui. A senhora olha o corpo dele como ele já... De tanto que ele lancha aqui, com essa simpatia dele, com essa cara de pidão, né? Mas ele ficou tão feliz, eu falei, deixa ele... Enquanto ele tem estômago, né? Deixa ele aproveitar. Mas esse é um caso assim, mas existem situações em que nós somos ludibriados por pessoas que mentem, que não precisam e vivem, né, de enganar, de usar a piedade alheia para poder viver. Mas aí não é o problema nosso, é problema de que tem. Então, as pessoas ficam desanimadas. Ou então, de ajudar, e aquele a quem nós ajudamos não reconhece. Mas isso também não é da nossa conta. O importante é que nós conhecemos a lei de ação e reação. E está lá no Evangelho. Um benefício nunca se perde. E como diz Joana de Ângeles, o bem que eu faço hoje é o meu melhor advogado amanhã. Gente, é uma moeda. Fazer o bem é da lei. O que a gente planta vai voltar. Tanto o mal que eu planto como o bem que eu faço vão voltar para mim. Então, o bem que eu estou fazendo, eu tenho que fazer desinteressadamente, sem esperar o reconhecimento do outro. E, às vezes, a pessoa a quem eu beneficiei, ela não vai ter oportunidade ou não vai ter condições de me retribuir. Não faz mal. Quantas pessoas nos ajudaram? Esse senhor me ajudou, depois ele mudou. Eu nunca pude retribuir a gentileza que ele me fez, né? Mas eu tenho a certeza que a vida trouxe coisas boas para ele também. É difícil nós sempre retribuirmos para quem nos beneficiou e vice-versa, mas está anotado. A matemática divina é perfeita. E aí, como diz Joana, você não sabe o que te espera amanhã. Quais são as provações que você programou para essa existência? Então, essa economia, digamos, essa poupança, digamos assim, de gestos de amor que você foi acumulando ao longo dos seus passos, mais tarde vão atenuar aquele karma, ou vão até afastar uma dívida que você talvez tivesse que pagar, e essa dívida vai ser anulada. É o que André Luiz, no livro Ação e Reação, chama de débito aliviado. Então, gente, ser simpático, amoroso, gentil, mesmo nas pequenas coisas, vale a pena. Quando a gente conhece o Espiritismo, a gente fica assim naquele entusiasmo, naquela vontade de ajudar as pessoas. Então, muitos espíritos idealizam. Eu quero construir uma escola, um hospital, um abrigo. Nossa, maravilhoso! Quem consegue erguer uma obra... Parabéns, é algo assim louvável, extremamente louvável. Mas se por enquanto, olha, não estou dando conta, por que eu não vou me reunir a um grupo de uma casa espírita, ou se eu sou de outra religião, uma outra religião, eu vou ajudar, gente, tanta coisa, tantos servicinhos que eu posso fazer e que vão acelerar o processo, que vão ter utilidade naquele agrupamento, tá? Cristina, no artigo Código Universal, todos nós temos uma conta aberta de crédito e débito. Exatamente. E o negócio é como aqueles livros de contabilidade antiga. Agora eu nem sei como é que funciona. Antes eram aqueles livros e tinha as colunas do débito e do crédito, né? Então nós temos que, você está certo, tem que ir levando a coluna do crédito e abaixando os débitos. Agora, muitos de nós estão no vermelho. Pois é. Mas nós vamos sair. E já que a gente, de repente, não consegue fazer
dar grandes passos, grandes feitos, mas a gente, se começar a juntar, a tecer um bordado, fazer um bordado com pequeninos pontos, de repente vira um tapete, não é, Babi? Você não acha? Eu não consigo ter um grande empreendimento no bem, mas eu posso ir tecendo um tapete de flores ponto a ponto, com esses servicinhos aos quais a gente não dá o justo valor, como diz Emmanuel. Mas vamos continuar aqui, senão não perco, não consigo terminar, não é? Quantas vezes, em outro tempo, nós que às vezes fazemos o bem, depois nos decepcionamos com a ingratidão das pessoas, quantas vezes, em outro tempo, fomos igualmente cegos e perversos com o Cristo, que nos tem dispensado todos os obséquios, grandes e pequenos. Nós estamos devendo, gente, olha, realmente eu acho que estamos no vermelho. Se for pensar, eu acho que nós já estamos no vermelho, você tem razão. Não te mortifiques pela obtenção do ensejo de aparecer nos cartazes enormes do mundo. Isso pode traduzir muita dificuldade e perturbação para o teu espírito, agora ou depois, né? Se nós observarmos a vida dessas pessoas que são bajuladas, são famosas, a vida delas não é tão fácil, não, gente. Todos eles reclamam que não têm uma vida, não têm liberdade. Eles não podem ir ao supermercado, não podem sair, que tem fotógrafo querendo flagrar qualquer situação. As pessoas não dão sossego. Ele não tem privacidade, né? E as dores que essas pessoas passam. Ali nas fotos estão maquiados, bem vestidos, sorridentes, mas eles têm dor de barriga como nós, eles têm solidão, depressão, tudo que nós temos, gente, não é? E é a parte que lhes cabe. A prova deles é aquela. A nossa é ficarmos escondidinhos no nosso canto, mas que a nossa luz brilhe diante dos homens, não pela fama, mas, como disse Jesus, né, por sermos cartas vivas do Evangelho. E aqui, encerrando, ele conclui: ser benevolente, aí ele volta na frase do Paulo, que, em primeiro lugar, nós temos que ser benignos uns para com os outros. Ser benevolente para com aqueles que te rodeiam. Não menosprezes os servicinhos úteis. Neles repousa o bem-estar do caminho diário para quantos se congregam na experiência humana. Então, é como eu tecer, né, um tapete de pequenos gestos de bondade, de alegria, de simpatia, né? Sermos pessoas prestativas, amorosas, e isso vai gerando uma poupancinha, né? Que não precisa nem ser em dólar, nem em euro, mas é uma poupancinha que vai nos trazer muita felicidade. Eu queria, antes de encerrar, narrar uma história, gente, que me comoveu muito e que, para mim, mostrou como, às vezes, um gesto tão pequeno da nossa parte pode fazer toda a diferença na vida de uma pessoa. Era um senhor espírita e, todo sábado, o centro que ele frequentava desenvolvia uma atividade assistencial. E aí, nesse dia, nesse sábado, quando ele chegou em casa, já era meio da tarde. Ele estava cansado, não tinha almoçado, estava com fome. Ele morava num prédio de poucos andares, que onde não tinha nem elevador. E, quando ele chegou e começou a subir a escada, ele lembrou que o rapaz que morava no apartamento embaixo ao dele, né, no primeiro andar, estava muito deprimido. E ele já tinha atendido, dado passo, conversava sempre com ele, e esse rapaz vivia falando que ia se matar. Aí ele pensou assim, gente, eu preciso dar uma passada lá na casa do fulano. Faz dias que eu não converso com ele, ele não anda bem. Mas ele falou, ai, estou tão cansado, aí daqui a pouco vai ter jogo, ele queria assistir o jogo do time dele. Aí eu vou para casa, tomo um banho, descanso um pouco, depois de tardezinha,
eu vou lá para conversar com ele. Aí, nisso que ele passa em frente à porta, a porta está entreaberta. Ao ver a porta, ele ainda teve o impulso. Acho que eu vou lá. Ah, não vou incomodar. Não, vou depois eu venho aí. Aí ele sentou, comeu, tomou banho, sentou em frente da televisão, gente, dormiu. Quando ele acordou, já estava assim anoitecendo e ele viu uma barulheira, sirene de ambulância, não sei o que. Ele saiu até a janela e viu que, de fato, estava o carro da polícia, a ambulância, e ele levou um susto, falou: aconteceu alguma coisa. Desceu e aí ele ficou sabendo que o rapaz havia se matado. Gente, ele sentiu uma dor tão grande, porque ele ficou assim, talvez ele não pudesse evitar, mas para ele ficou aquela dor. Por que eu não parei lá? Quem sabe ele devia ainda estar vivo. Quem sabe se eu ficasse lá, conversasse com ele, eu o teria demovido da sua intenção de se matar. Então, você pode pensar que é um telefonema para uma pessoa que você sabe que não está muito bem, uma visita a uma pessoa idosa, uma pessoa que você sabe que é solitária, uma pequena atenção, é um servicinho. Mas esse servicinho pode salvar uma vida, a gente nunca sabe. E, meus irmãos, para encerrar, e respeitando o tema do nosso estudo, que foi o prazer de servir, eu gostaria de compartilhar com vocês um poema que eu acho muito bonito. Não é um poema espírita, mas isso não importa. O que importa é o conteúdo, e o conteúdo reforça, tem a ver com tudo que esse benfeitor amigo nos explicou na noite de hoje. Ele se intitula O Prazer de Servir, como eu disse. Ele foi escrito pela poetisa chilena Gabriela Mistral, já desencarnada, Prêmio Nobel de Literatura, uma grande poetisa e também educadora. Vou, então, ler o poema para vocês. O prazer de servir. Toda natureza é um anelo de servir. Serve a nuvem, serve o vento, serve a chuva. Onde haja uma árvore para plantar, planta-a tu. Onde haja um erro para corrigir, corrige-o tu. Onde haja um trabalho e todos se esquivam, aceita-o tu. Sê o que remove a pedra do caminho, o ódio entre os corações e as dificuldades do problema. A alegria de ser puro e de ser justo, mas há, sobretudo, a maravilhosa, a imensa alegria de servir. Que triste seria o mundo se tudo se encontrasse feito, se não existisse uma roseira para plantar, uma obra para se iniciar. Não te chamem unicamente os trabalhos fáceis. É muito mais belo fazer aquilo que os outros recusam. Mas não caias no erro de que somente há méritos nos grandes trabalhos. Há pequenos serviços que são bons serviços. Adornar uma mesa, arrumar teus livros, pentear uma criança. Aquele é o que critica. Este é o que destrói. Sê tu o que serve. O servir não é faina de seres inferiores. Deus, que dá os frutos e a luz, serve. Seu nome é aquele que serve. Ele tem os olhos fixos em nossas mãos e nos pergunta cada dia: servistes hoje? A quem? A árvore? A teu irmão? A tua mãe? Gabriela Mistral. Então, era isso, meus irmãos, que a gente saia daqui, né, com essa vontade de sermos servidores e adeptos dos servicinhos, pequenos, mas muito benéficos. Muito obrigada pela paciência de vocês. Posso sim. Então, encerrando, né, a nossa atividade de hoje, eu os convido à oração. Unamos os nossos corações, agradecendo a Deus, nosso Pai,
é soberanamente justo e bom, a Jesus, nosso mestre querido, nosso modelo e guia, que nos abençoe a todos. A todos nós que estamos aqui reunidos presencialmente, também esses irmãos queridos que estão em suas casas, nos ajudando com as suas vibrações, com seus pensamentos de amor. E nesse momento, nós que aqui estamos presencialmente, os que estão em casa, estamos unindo as nossas preces como um fecho de luz, dirigida ao nosso Criador, ao nosso Mestre Jesus, rogando por esta casa abençoada, por esse posto avançado da espiritualidade maior aqui na nossa cidade, e pedindo também proteção, não só para as nossas pessoas, mas para os nossos entes queridos, a nossa família, os nossos amigos. Que possamos continuar aqui, firmes no nosso estudo da doutrina espírita, procurando cada vez mais sermos servidores fiéis do bem. Graças a Deus. Muito obrigada a todos.